Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formulice e nessa aula a gente vai dar sequência à nossa lista de exercícios de Excel básico, tá? Então, se você perdeu a aula anterior, eu vou deixar aparecendo para você aqui o link para você poder acessar essa playlist, tá? Então, todas as nossas sequências aqui estão organizadas por playlists para facilitar a sua vida, os seus estudos, tá bom? Então, eu vou deixar aqui disponível e você consegue assistir todas as nossas aulas. Essa sequência tem 9 aulas, tá? Justamente para a gente poder tratar de alguns assuntos que são básicos no Excel, mas que eu tenho percebido que muitos alunos, principalmente chegando de aulas particulares, têm dúvidas, tá? Então isso é muito comum aqui no nosso dia a dia, então eu resolvi trazer esse conteúdo para você de forma grátis e de forma disponível. Se você acha interessante, se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta do nosso canal, então, por favor, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe aqui seu comentário, isso vai ajudar a gente a entender melhor a sua necessidade e também ajuda a gente a crescer e chegar para mais pessoas, tá? E se você tem intenção de estudar com a gente, tendo aí todos os nossos conteúdos, tá? Então a gente tem o nosso pacote de Excel básico ao avançado e tá super legal, super completo, tá? São 40 horas de aula, apostila, certificado, muitos exercícios, 4 projetos saindo do zero para você se desenvolver e fazer Excel com propriedade e com a nossa abordagem que é focada para resultado real no trabalho. Então, entre em contato, vem aqui, olha, na descrição do vídeo, aqui você vai ter o primeiro link lá para o nosso site, lá você vai ter todas as informações sobre como nossos cursos funcionam, tá? Então tem bastante coisa super legal e os nossos pacotes são com preços bem interessantes. E se por acaso você quiser fazer um pacote para a tua empresa, né, um grupo de funcionários, às vezes, sei lá, a galera se junta, né, para fazer, ou até a empresa promove esse treinamento, a gente tem também um desconto super legal aí para grupos. Então é só entrar lá no nosso site, por lá você consegue ter todas as informações e pode entrar em contato direto comigo para a gente poder conversar e negociar aí o seu plano de estudos super completo. Tudo bem? Bom, mas sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje. Hoje, galera, a gente está aqui na aula 2, tá? Então, se você ainda não tem esse arquivo, na descrição do vídeo, no último link, ou um dos últimos links ali no finalzinho da descrição, você vai ter acesso para fazer o download desse arquivo aqui e poder acompanhar a aula com a gente, tá bom? Do jeitinho que vocês estão vendo ele aqui, tá? Já deixei algumas coisas meio adiantadas aqui pra gente, né? Então, o que a gente vai falar hoje? Soma e contagem, tá? Então, são duas condições muito comuns, muito recorrentes, que eu vejo a galera errando o tempo todo, tá? E isso daqui vai te dar músculo, vai te dar habilidades e técnica para você conseguir fazer algumas das condições mais importantes para painéis de indicadores que a gente tanto busca fazer, para você fazer análise de cenários e muitas coisas bem importantes, tá? Qual que é a nossa condição aqui, galera? À esquerda, vocês vão ter uma lista, tá? Então, isso aqui é uma lista de dados, tá? E nessa base, a gente vai ter, então, uma data, um mês. Então, percebe que eu já determinei aqui, olha, a partir da data, qual foi o mês que isso aconteceu. Eu estou usando essa estratégia aqui justamente para que a gente utilize recursos mais simples aqui e fórmulas menos complicadas, tá bom? Então, eu já deixei disponível aqui para vocês o mês. A filial, então eu tenho aqui uma empresa que tem algumas filiais, tá? São 3 filiais, uma em São Paulo, uma no Rio de Janeiro e uma no Paraná, que vende alguns produtos, alguns serviços, na verdade, consultoria, treinamentos em company e treinamentos online, que é, inclusive, aí copiando o que a minha empresa faz, né? E aqui a gente tem algumas vendas que geraram um determinado faturamento, tá? O que eu quero fazer aqui, galera? Eu quero analisar como que isso aqui está se comportando. Então, poxa, que tipo de pergunta que eu posso fazer? Como está o meu faturamento mês a mês? Qual é a empresa, qual é a filial que me traz o maior faturamento? Qual é a empresa que mais vende? Porque é diferente, né? Às vezes eu tenho uma empresa que vende muito, mas o faturamento dela não é o maior, dependendo do tipo de serviço, quantidades, coisas do tipo, tá? Então percebe que, olha, apesar de eu estar usando situações simples, novamente, a gente está falando de análise de cenários poderosas, tá? Então o que a gente vai fazer aqui, galera? E perceba detalhe importantíssimo que eu falo para todos os alunos. Eu não vou me preocupar em ficar analisando linha por linha da base de dados, não façam isso, tá? O que você tem que garantir com relação à sua base de dados? Item 1, sua base de dados tem que ser confiável, tá? Eu já vi muitas vezes o pessoal passar vergonha em reuniões importantes porque está utilizando uma base de dados que não é confiável. Então,
Foca nisso. Sua base de dados tem que ser confiável. Ah, Lucas, da onde que vem uma base de dados confiável? Depende. Você pode conseguir uma base de dados de várias situações, várias fontes. Por exemplo, você pode baixar de um sistema como o ERP, por exemplo. Você pode baixar de um site, como por exemplo o site de um cliente, um site de um fornecedor, um site do governo, dependendo do que você está trabalhando. Você pode fazer entrevista, observação, usar ferramentas da qualidade como uma folha de verificação. Você pode utilizar catálogos, você pode procurar várias fontes para conseguir seus dados, como por exemplo pesquisas como, sei lá do Google Formulários, né, que é uma das ferramentas mais interessantes que a gente tem para a realização de pesquisas online. Bom, então galera, você vai coletar da forma mais adequada para a sua situação. Só garanta que esses dados são confiáveis, tá? E depois, o segundo ponto importante é garanta que eles estejam organizados. Ou seja, que você consiga analisar esses dados e entender realmente o que está acontecendo ali. Tá? Não vem trabalhar com base de dados que está incompleta, aquela base de dados que está toda bagunçada, toda esquisita. Isso não vai te ajudar. Na verdade, isso só vai fazer você perder tempo. Então toma cuidado com isso. Tá? Garanta esses 2 pontos antes de começar a fazer suas contas, que seria a segunda etapa da nossa estratégia. Tudo bem? Bom, então o que eu vou fazer aqui, galera? Visto que eu já passei uma base confiável, uma base organizada para você, a gente já pode vir direto para a segunda parte, que é justamente a gente considerar alguns cálculos, né? Então a nossa parte estatística. E aqui, galera, eu vou utilizar fórmulas atuais do Excel, tá bom? Eu vou utilizar fórmulas atuais do Excel justamente para você entender que isso é importante para o seu dia a dia, tá? O que eu vou fazer, galera? Primeiro, eu vou vir aqui na célula do mês de janeiro, tá? Eu vou vir aqui na célula do mês de janeiro e vou fazer a seguinte fórmula. Olha, eu quero saber o faturamento mensal por filial. Como que eu faço isso? Eu tenho que somar todo o faturamento que aconteceu no mês de janeiro e veio da filial de São Paulo. Então, existem 2 condições para essa soma. Por conta disso, eu vou usar a fórmula igual a soma CES. Soma CES. Essa é uma fórmula que vai fazer a soma de um determinado range quando você atende um determinado grupo de requisitos, tá? Então, no meu caso, meu grupo de requisitos são 2. Primeiro, o mês de janeiro. Segundo, a filial de São Paulo, tá? Então, eu vou fazer isso aqui em 2 etapas para ficar simples para a gente entender e para a gente conseguir replicar, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, olha, fórmula soma CES, galera, você vai falar, poxa, Lucas, você acabou de falar de fórmulas atuais e a fórmula soma CES é uma fórmula antiga. Fato. Mas eu vou fazer de um jeito diferente aqui, que não está disponível em todas as versões do Excel, justamente para você ficar atualizado e conseguir fazer um ótimo trabalho lá na sua empresa ou na entrevista de emprego, durante o momento de fazer aquele teste, impressionar aí a galera, mostrando que você está atualizado com o Excel. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, olha, intervalo de soma. O que é intervalo de soma, galera? Quais são os valores eu quero que o Excel some. Tá? Simplesmente isso. Então, eu vou vir aqui na minha base de dados e eu quero que ele some o faturamento. Então, eu vou clicar aqui na primeira linha de faturamento, que é a minha linha E2. Vou segurar no meu teclado Ctrl Shift e setinha para baixo. Tá? Então, olha o jeito que eu fiz, galera. Tá? Então, olha que ele vai escrever aqui E2 até E1185. Tá? Então, ele vai somar todos esses valores para mim. Um detalhe, talvez você esteja acostumado a usar o seguinte, eu vou mudar aqui, você não precisa fazer isso porque eu vou voltar exatamente para essa condição, tá? Mas, talvez você esteja acostumado a clicar aqui em cima e ele já pega E2.Z. Não faça isso nos seus projetos, tá? Muita gente faz isso, não faça isso. Por que, Lucas? Qual que é a diferença? Vamos pensar o seguinte, galera, soma C é o seguinte, ele vai olhar se é São Paulo e se é janeiro. Então, ele vai se perguntar, poxa, faz o seguinte, olha aqui, vê se essa célula é igual a janeiro. Então, ele vai olhar, célula 1 é janeiro? Não. 2, não. 3, não. 4, não. Aí vai descer até chegar na 8. Aí ele vai olhar, opa, 8 é janeiro. Aí ele vai perguntar a próxima coisa, a filial é São Paulo? Não. Então, também não soma. E ele vai descendo todas as linhas que você pediu. Se você fez aqui, olha, selecionando a coluna inteira, ele vai fazer isso 1.048.000 vezes. Agora,
Se você fez isso separando só as 1000 e poucas linhas, ele vai fazer isso apenas 1000 e poucas vezes. É uma diferença muito grande entre o seu computador fazer 1 milhão de cálculos ou ele fazer 1000 cálculos. Tá? Então é uma diferença absurda. E olha quantas vezes eu vou precisar copiar essa fórmula. São 12 vezes 3, que são ali 36 vezes eu vou ter que calcular isso. Então, se eu faço 1 milhão de linhas para cada célula que eu calculei, eu vou fazer 1 milhão vezes 36, ou seja, 36 milhões de cálculos. Enquanto, se eu fizer do outro jeito, eu vou fazer só 36 mil. E daí você vai falar, poxa, qual que é a diferença? A diferença é o seguinte, se você faz planilhas com muitos cálculos, ela vai travar. Ela não vai funcionar direito. Vai ser aquela planilha que você clica para abrir, tem que buscar um café para esperar ela abrir. E isso vai te dar problema, tá? Então, não faça isso, tudo bem? Então, o que a gente vai fazer aqui, galera? Vou voltar aqui, olha, igual, soma Cs, abrir parênteses, vou pegar aqui a primeira linha, né, o primeiro faturamento, Ctrl Shift para baixo, ele vai pegar todos os faturamentos. Mais para frente, na sequência, a gente vai falar sobre tabelas, e lá você vai entender na aula 5, na aula 4, na verdade, a gente vai falar sobre tabelas, e lá você vai entender um jeito até melhor de fazer isso, que também funciona trazendo desempenho legal, tá bom? Então não perde na sequência. Ponto e vírgula. Então respondi a primeira pergunta, quais são os campos que eu quero que o Excel some? Segunda pergunta é o seguinte, intervalo de critérios. Então, eu vou começar pelo critério do mês, tá? Então, eu vou falar para ele o seguinte, vou pegar aqui, olha, o primeiro mês, que é a minha célula B2, tá? Opa, meu Excel ficou um pouquinho perdido ali. Deixa eu clicar aqui na célula certa. Pronto, B2, Ctrl Shift para baixo, mesma estratégia. B2 até B1185. Novamente, não selecione a coluna inteira. Ponto e vírgula. Agora eu vou falar para ele o seguinte, o que tem que estar escrito nessa célula para que ele some? E aqui eu vou falar o seguinte, olha, estratégia, vou clicar no primeiro, tá? Vou clicar aqui no primeiro e ele vai considerar para mim tudo que tem a ver com janeiro, tá? Tudo que tem a ver com janeiro. Ponto e vírgula. Agora o segundo critério. Então, além do mês ser janeiro, a filial tem que ser São Paulo. Então, eu vou clicar aqui, olha, na primeira filial, Ctrl Shift para baixo, ponto e vírgula. Então, nessa listinha verde, você vai procurar para mim a filial São Paulo, H4, tá? Por enquanto vai ser assim. Fechou parênteses e deu Enter. Então ele entendeu o quê? Em São Paulo, ou melhor, a filial de São Paulo vendeu no mês de janeiro R$304.767. 304.767,25 centavos, tá? Então, olha que legal. Só que eu quero fazer isso para todas, tá? Se você está acostumado com as versões mais antigas aí do Excel, ou com os recursos mais antigos, você vai falar, poxa, Lucas, é só arrastar para o lado, arrastar para baixo, trava ali o que tem que travar, né? Congela o que tem que congelar, e você vai fazer isso. Só que a gente vai fazer uma estratégia mais atual do Excel, tá? Que vai ficar mais leve a sua planilha, isso é importante. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou mudar um pouquinho aqui os meus recursos. Então aqui no critério, onde eu coloquei I3, eu vou clicar. Então, eu vou mudar aqui esse critério, olha. Então, vou pegar esse I3, eu vou clicar aqui no janeiro e vou arrastar até dezembro. Olha o que eu fiz aqui. Eu estou falando para ele que na soma, ele vai considerar vários critérios diferentes. E aqui, olha, onde eu selecionei só São Paulo, eu vou selecionar as 3 filiais, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Vou dar Enter e olha que legal. Uma única fórmula, ele já calculou todos os meses de todas as filiais de uma vez só. Isso aqui é o recurso de estouro do Excel, tá? Então, tem muita gente que ainda não usa esse recurso. Quais são os benefícios? Benefício 1, eu só fiz uma fórmula, eu não precisei arrastar, eu não precisei fazer nada. Benefício 2, a manutenção é mais fácil, porque ao invés de eu ter que ficar mudando todas as fórmulas, eu mudo só uma. Benefício 3, o Excel, ao invés de estar calculando 36 vezes, ele está calculando uma só. Dessa forma, o cálculo fica muito mais rápido, o que faz com que você possa construir planilhas maiores com ótimo desempenho. Então, isso também é importante. Benefício 4, é mais rápido, né? Então, assim você consegue terminar a sua atividade
muito mais rápido e focar sua energia, seu tempo em outras partes, né, em outras atividades, ou até talvez ali em preparar uma apresentação mais agradável visualmente, mais bonita, porque você já garantiu que os seus cálculos estão corretos e realizados. Então, qual que é o benefício? Qual que é o ouro aqui, galera? Você calcular todos os meses, todas as filiais com uma única fórmula. Poxa, Lucas, e se tivesse 20 filiais? É só fazer igualzinho que vai dar certo também, tá bom? Agora a gente vai fazer o seguinte, total. Total é fácil. Eu vou selecionar aqui embaixo, olha, você vai selecionar todas as linhas aqui embaixo e vai apertar no teclado Alt igual. E aí você vai perceber que ele já vai fazer aqui para você todas as somas de forma rápida. Tudo bem, galera? Então, olha que legal. Para facilitar a nossa conversa, eu já vou deixar aqui embaixo, já deixei na verdade, né, aqui embaixo para vocês, um gráfico pronto que só você fazer o cálculo ele já vai alimentar. Por quê? O nosso propósito nessa sequência de aulas não é falar sobre gráficos. A gente já tem aqui no canal sequência falando sobre gráficos e tudo mais. A gente tem outros projetos falando sobre gráficos, não é o propósito aqui. Tudo bem? Só que por que eu coloquei gráfico então? Para você entender onde esse tipo de avaliação é importante, tá? Olha que legal. Mês a mês, só olhando agora esse gráfico que é alimentado por aqueles valores, o que eu consigo descobrir? Primeiro, quanto que minha empresa está faturando por mês. Então, olha que bacana, galera. Inclusive, aqui eu, como gestor, ficaria um pouco preocupado, dependendo aí das metas, tá? Por quê? A gente começou, olha, 690, quase 700 mil, aí baixou para 550, mas já subiu para 700 e pouco de novo. Só que passou esse primeiro trimestre, você vê que ele padroniza aqui, olha, na faixa de 600 mil. Ou seja, o que está acontecendo aqui? A gente caiu a padronização. Olha o tipo de análise. Vou até vir aqui e inserir, para facilitar, não usar nenhum recurso difícil, eu vim aqui em formas, olha, vou pegar aqui uma linha, você vai perceber que a média nesses 3 primeiros meses, ela está mais ou menos aqui, que seria 650 mil mais ou menos, tá? Vou até deixar ela mais grossinha aqui, olha, para ficar mais fácil todo mundo enxergar e entender o que eu estou dizendo, ok? Então tá mais ou menos aqui a média. Aí o que acontece? Se eu for pegar e copiar essa linha aqui, considerando agora os outros meses, olha o que aconteceu com a nossa média. Se eu, sei lá, até puxar ela aqui, ela vai estar mais ou menos, olha, aqui, tá? Então, isso quer dizer o seguinte, quer dizer que a nossa média, vou até trazer ela até aqui, olha, a nossa média, até seria um negócio um pouquinho mais baixo, provavelmente, ela estaria aqui embaixo, olha, na faixa de 550 mil, ou seja, o primeiro trimestre a gente faturou na média mais ou menos, percebe que nem preciso de uma análise exata aqui para ficar assustado, né? Então, no primeiro trimestre a gente teve cerca de 100 mil reais a mais do que quase todo o resto do ano. Olha que coisa preocupante. E aí, se eu for pensar aqui no final do ano, olha a queda. Aí alguém vai falar para mim, Lucas, mas é porque dezembro a gente vende menos a maioria das coisas, né? Tudo bem, é verdade. Mas ainda assim, isso pode ser preocupante. Então, olha a análise que eu estou fazendo aqui, galera. É só com aquelas duas continhas simples que a gente fez ali em cima. Então, eu consigo entender qual que é o padrão do meu negócio. É isso que você tem que aprender a fazer, tá? É muito mais importante do que você aprender a fazer um gráfico, muito mais importante do que você aprender a fazer uma fórmula, é você conseguir extrair conteúdo, extrair informação do que você está analisando, tá bom? E aí, eu vou além. Olha que interessante, aqui eu usei aqui colunas agrupadas. O que é isso? São essas colunas coloridinhas, onde esse chumbo aqui, ou seja, esse cinza escuro, representa São Paulo, o azul Rio de Janeiro e o laranja Paraná. Assim eu consigo saber, poxa, peraí, em janeiro a gente vendeu bastante em São Paulo. Percebe que a coluninha de São Paulo é maior do que as outras duas. Agora, se eu vou avançando, o que aconteceu? Por que em abril o pessoal de São Paulo não continuou comprando da gente? Olha que coisa, galera. Olha que interessante que dá para você fazer aí com uma análise rápida, tá bom? Então, percebe que eu estou usando minutos aqui para a gente conversar e explicando, né? Então, é uma análise rápida, muito poderosa para o seu dia a dia. Tudo bem, galera? Deixei esse gráfico aqui para a gente ter essa conversa, porque eu acho que é muito importante para você entender onde aplicar isso na prática. Beleza? Ótimo. Vamos para a nossa segunda parte aqui, para o nosso segundo exercício. E vai fazer o seguinte, galera. Agora, usando a mesma estratégia,
eu vou querer saber agora quais são as empresas que mais vendem. Então, não quero mais saber de faturamento. Agora eu quero saber quais são as empresas que mais vendem. Quantidade. Para quantidade, eu tenho uma fórmula parecida com a soma CES, que é essa aqui, olha, igual conte.ces, abre parênteses. E aí, o que eu vou colocar aqui? Os critérios, só os critérios, tá? Não precisa do intervalo de soma, porque eu não vou somar. Então, eu vou fazer o seguinte, primeiro critério é o mês. Então, eu vou pegar aqui, ó, mesma estratégia, tá? Mês, selecionei Ctrl Shift para baixo, ponto e vírgula. Tem que estar escrito o que naquele mês? Já vou fazer direto aqui, ó. Vou selecionar todos os meses, para já fazer com uma fórmula só todos os resultados. Ponto e vírgula. Aí eu vou para filial. Filial, vou fazer o seguinte, vou pegar aqui a primeira filial, Ctrl Shift para baixo, tá? Vou colocar aqui um ponto e vírgula e vou trazer aqui a seguinte situação, né? Vou pegar aqui agora as minhas 3 filiais. Fechou parênteses, Enter, e ele vai trazer aqui para mim todas as condições. Deixa só eu conferir aqui exatamente o que eu peguei aqui, olha. Eu peguei justamente errado, porque eu separei filial C, coluninha C, tá vendo? Olha como é importante você conferir sempre. E eu não me importo de gravar aqui e ter um errinho desse tipo para vocês verem que isso é normal e como vocês consertam, tá? Então foi um errinho bobo. Porque aqui, diferente do anterior, eu não estou falando de consultoria, de filial, estou falando de produto. Então, ao invés de pegar aqui a coluninha filial, eu deveria ter pego a coluninha produto. Então, só vou consertar isso aqui e você vai ver que ele vai contar bonitinho. Tá? Então, não precisa se assustar se deu errado. Ctrl Shift para baixo, Enter, e está aí o nosso resultado. Né? Então, está em dinheiro aqui, eu vou tirar o dinheiro, né? Vou até já aproveitar e tirar de baixo. Vou vir aqui em cima, olha, geral. Então, eu sei quantas vendas eu fiz em cada empresa. Se eu quiser, eu também posso aplicar aqui a soma usando o Alt igual, né? E ele já vai mostrar o quantas vendas eu executei cada mês. Por que isso é interessante, Lucas? O que vale a pena não é o dinheiro? Depende. Se eu estou preocupado, se eu quero melhorar o meu resultado, às vezes saber o volume de vendas também é importante, para eu poder entender, poxa, será que está caindo? Mas eu continuo vendendo, então eu estou vendendo um ticket mais baixo, por exemplo, isso fez meu faturamento cair, ou não? Será que está caindo porque eu estou vendendo menos? Né? Então, o que eu posso fazer? Isso vai me ajudar a entender estratégia mais interessante para trabalho. Faz sentido, galera? Bom, com isso, vocês aprenderam aí a fazer 2 recursos super legais. Soma CES, conte CES, de forma bem atualizada, e como ler isso dentro de um gráfico. Mas eu quero trazer uma condição aqui mais legal que eu não quis deixar pronta aqui para vocês, justamente para você entender como fazer isso do zero, tá? Eu vou fazer o seguinte, agora eu quero descobrir quem são os estados, né, então ali as filiais, que mais trouxeram dinheiro para mim de uma forma geral, tá? Então de uma forma geral, considerando aqui pra gente um acumulado, tudo bem? Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou pegar aqui, olha, e acumulado, vou escrever aqui do ladinho acumulado, para deixar isso salvo, tá? Então, acumulado, tá? E vou colocar aqui a soma, tá? Então, vai ser justamente essas 3 somas aqui. Então, vou selecionar Alt igual, ele já vai trazer aqui para mim os valores, tá? Então, São Paulo trouxe 2.400.000, Rio de Janeiro 2.200.000, Paraná 2.200.000 também. Então, São Paulo foi o campeão ali com 200 mil a mais que os outros, tudo bem? O que eu vou fazer? Eu posso até selecionar isso daqui, olha, vou vir nesse pincelzinho de formatação e vou clicar aqui, ele já vai deixar a formatação igual, olha, para você não perder tempo, tá bom? E aí, galera, para você mostrar isso daqui numa apresentação de forma legal, de forma interessante, você pode fazer o seguinte, olha, vou selecionar aqui os 3 estados, tá? Então percebe, detalhe aqui para isso funcionar, os seus dados precisam ter nome que tenham a ver com geografia. Tá? Como assim? Tem que ser estado, país, coisa do tipo. Não aconselho muito com cidade. Tá? Eu já fiz alguns testes e às vezes com cidade o Excel não funciona muito bem com isso. Isso para mim até faz certo sentido, porque ele faz isso para o mundo inteiro. Então imagina ele acertar ali todas as cidades, tá? Mas algumas cidades até funcionam. Então o que ele vai fazer? Olha, ele vai pegar aqui os estados, vou segurar o Ctrl no meu teclado para poder selecionar aqui também os valores, tá? Então percebe, eu não peguei o acumulado, eu só peguei aqui, olha, os estados e os valores. Vou vir aqui na guia inserir,
Se você está com as versões mais novas do Excel, você vai encontrar esse carinha aqui, olha, mapas, e vou clicar nesse carinha, mapa coroplético, né? E vou clicar e ele vai fazer esse gráfico aqui que é super legal, eu acho ele bem interessante, tá? Para você colocar em vários lugares. Então, como é que esse mapa funciona, galera? Vamos entender aqui rapidinho. Ele faz o seguinte, olha, vou deixar ele no cantinho, vou deixar ele aqui maior para você enxergar. Ele faz um range, olha, mostrando, ele entendeu que eu estou falando de estados do Brasil, então ele mostrou aqui o mapa do Brasil. Se fosse nomes de países, por exemplo, ele ia mostrar o mapa mundi, ou a região, por exemplo, o continente, ou aqueles países estão. Ele é super inteligente com isso, tá? E aí, ele já colocou numa escala aqui, olha, mostrando qual que é o menor, então seria ali o Rio de Janeiro, até o maior. Percebe que o Rio de Janeiro está uma corzinha muito apagadinha. Você pode digitar isso, tá? Se eu der 2 cliques aqui, olha, vai aparecer a sua guia aqui de formatação. Eu posso vir aqui em preenchimento, tá? Ele está com um preenchimento automático, tudo bem? Você pode utilizar ali o preenchimento sólido. Lógico que com o preenchimento sólido ele fica com essa cara meio diferente, meio estranha ali. Você pode vir aqui, olha, em gradiente e criar aqui um gradiente. Ou você pode vir aqui na sua série, tá? Cor da série, deixa eu até tirar aqui voltar aqui no automático, pronto. Série, cor da série, e aí ele tem o sequencial 2 cores, que é o que ele está trabalhando aqui, olha. Eu poderia, talvez, usar um divergentes 3 cores, né? Então ele vai me dar uma opção maior ali de cores, tá? E aí eu posso fazer o seguinte, ao invés desse verdinho aqui, olha, o que tem menos, eu quero que seja uma cor ali mais negativa, digamos assim. Tá, então eu vou colocar aqui, talvez, um laranjinha ali para aparecer no Rio de Janeiro, tá vendo? Olha. E eu vou colocar uma cor mais positiva aqui no maior, então eu vou colocar um verde ali, tá? E eu posso colocar aqui no meio do caminho, talvez ali um verdinho mais claro, coisa do tipo, olha. Então ele está saindo agora de um laranja até chegar num verde, tá? Então você pode ir definindo da forma que você preferir. E esse gráfico ele fica super legal para você poder atribuir as suas situações. Se você quiser, aqui do lado ainda, olha, ele tem os valores aparecendo, a escala, fica super bacana. Você pode vir aqui e colocar talvez os rótulos de dados para aparecer, coisa que eu não aconselho, porque como você pode ver, ele fica apertadinho, ele não consegue escrever direito ali, precisa de uma certa edição para isso ficar legal, tá? Mas é uma possibilidade também, tá bom? Você também poderia, né, colocar aqui e pedir para ele mostrar as opções, né, dos seus rótulos de dados, justamente para você tentar levar isso numa condição mais agradável. Mas ainda assim, eu particularmente nesse gráfico não gosto muito disso, tá bom? Bom, galera, o nosso conteúdo para essa aula é esse. Nossa aula, essa sequência tem um foco de aulas um pouco mais rápidas, aí por volta de 30 minutinhos. Normalmente tem aula de 1 hora e pouco, tá? Justamente para a gente poder apresentar condições que sejam fáceis de se replicar, atuais, tá? Porque eu quero que você se atualize aí no Excel e, né, que sejam aí poderosas nas suas avaliações e nas suas apresentações. Beleza, galera? Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui e na nossa próxima aula a gente vai dar sequência falando sobre proporção. Vamos falar sobre porcentagem, como calcula, alguns exemplos aí de aplicação super legais para a gente poder implementar e que são úteis para quase todas as áreas. Beleza, galera? Muito obrigado. Até nosso próximo vídeo.